Para quem não está acostumado com a nossa forma de trabalho, a gente usa bastante o chat, então deixa o chat aberto. E aí a gente está aqui para aprimorar a prática das estruturas libertadoras e conhecer e criar novas possibilidades e combinações. Esses são os nossos objetivos hoje. E é um espaço para a gente aprender juntos e discutir juntos, e quanto mais a gente discute, né, as sequências de estrutura libertadoras, mais a gente aprende, mais a gente descobre que tem mais para aprender. Por isso que eu gosto das estruturas libertadoras. Então, nosso encontro vai ter 90 minutos e prestar atenção no que pode te distrair, né? Tanto nos devices que você tem, ou celular, ou os e-mails, enfim, se conseguir desligar o máximo de coisas possíveis, melhor. E se tiver criança chegando, Flávio, não tem problema, a gente acolhe as crianças. E é isso. E aí a gente use também o chat o quanto quiser. Sempre bom a gente estar trocando pelo chat também. E aí é com você, Fê. Chegou mais uma pessoa. Se vocês puderem se renomear para a gente saber de onde é que vocês estão se conectando, é legal. Bem-vindos a todos. Levanta a mão aí quem é a primeira vez no Wise Crowd, só para a gente saber. 1, 2, 3, 4, 5. Olha que beleza. Bem-vindos. Marcos Arthur chegou e Camila também. Muito bom. Olá, Marcos. Olá, Camila. Bem-vindos. Então vamos fazer o Impromptu Networking, Carolina? Ou você quer que eu fale da agenda rapidinho, só para apaziguar? Isso. Então, só para apaziguar os ânimos, como é que vai funcionar o nosso encontro? São 90 minutos, então é rápido. A gente está terminando já as boas-vindas dessa abertura, centramento. A gente vai fazer a Impromptu Networking, que é uma das estruturas, para a gente se conectar e entender um pouco melhor o que a gente veio buscar aqui. Depois a gente vai rodar o Wise Crowds, que é outra estrutura libertadora. Depois a gente vai estar trabalhando num documento, num Google Slides, para desenhar a agenda que a gente conversou sobre, que a gente vai estar trabalhando com casos de clientes, casos reais. Então, ao final, trabalhando nesses slides, a gente acaba montando, e aí visualmente fica mais fácil de trabalhar. Depois a gente compartilha, provavelmente a gente vai ter aqui, acho que 2 grupos ou 3 grupos trabalhando em paralelo. Depois a gente compartilha o que cada grupo descobriu, e aí fecha. Então, é rápido e dinâmico. Impromptu, Carolina. Tá? A gente vai fazer o Impromptu Networking, que são 3 rodadas em pares. Então, você vai para a sala com uma outra pessoa, depois a gente volta para a sala principal, e aí depois vamos de novo encontrar uma outra pessoa e depois uma outra pessoa. Então, são 3 rodadas, você vai ter chance de conversar com 3 pessoas diferentes, e são as mesmas perguntas para as 3 rodadas. Recentemente, o que você fez de novo com as estruturas libertadoras, e o que você espera levar desse encontro e como você pode contribuir para esse grupo. Essas são as... E se você nunca ouviu falar de estruturas libertadoras, você converse sobre as estruturas libertadoras para saber o que é. De repente, a pessoa que vai estar com você sabe um pouco mais que você. Para você se renomear, você vai no seu próprio vídeo, passa o mouse ali, aparecem 3 pontinhos em cima à direita. Se você clicar nesses 3 pontinhos, você vai abrir um outro menu, e aí você vai em renomear, que acho que é a última coisa É a última opção. a última opção desse menu. Você clicar no teu nariz também funciona, aparece o mesmo menu. É mágico. Isto posto, Carolina, eu vou abrir aqui as salas, aí a gente embarca a Ana Duarte, que acabou de chegar, não sei se ela está no link certo, pode ser que ela tenha entrado no link por acaso, então a gente vai descobrir. Então, em 4 minutos a gente se vê. Bem-vindo. E o Flávio já chegou, Carlos também. E aí eu vou colocar aqui também. Qual que é o nosso ritmo e acabei de colocar os nossos objetivos para esse encontro de 90 minutos. Ó, todo mundo de volta, Carol. Bem-vindos. Agora sim, a gente está com um grupo bom. Foi chegando gente. Enquanto vocês estavam lá, já estava chegando gente aqui.
Então, a gente vai para a segunda rodada, mesmas perguntas que estão no chat. E aí, 4 minutos, vocês viram que 4 minutos é papum, né? 2 minutos para cada um, dá para conversar bastante, mas tem que ficar ligado no tempo. E às vezes dá vontade de conversar mais, né? É bom. E é bom esse gostinho de quero mais. Vamos Então, lá. vamos lá. 4 minutos e a gente se vê aqui de volta. Muito bom, a gente tem Porto Alegre, Rio, BH, Recife, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Balneário Camboriú. Impressionante. Ah, não humilha. Belzonte eu falei, Belzonte eu falei. Vão cotar um covô. Seguinte, eu estou usando aquela coisa aleatória do Zoom, eu dou uma mexida umas 3, 4 vezes, pode ser que você caia com a mesma criatura, então é aquele karma a ser resolvido, mais 4 minutos, não deixe para a próxima vida, resolva nessa sessão. Nos vemos. Muito bom. Você apertou, você chegou antes. Deixou a Pri para trás. Foi, coitada da Pri. Aí chegou a Não, Pri. mas ela tá aqui, tadinha. Não deixei ela Em para trás. lágrimas. Chegou em lágrimas. Não falou que eu deixei você para trás, não. Sandra te largou, Pri. Você viu aí? Ai, rapidinho, a gente vai agora olhar, você olha aqui e fala com quem você conversou? Dá essa lembrada. Olha, eu e a Dani lá de Camboriú, a gente tinha alguma coisa para resolver, que foram 2 vezes. Mas foi bom, né, Dani? Era o karma, era o karma. Continuamos. Era o karma. É bom que a gente já vai limpando o karma aqui. É isso mesmo. Vamos De embora. Wise Crowds, a gente também vai fazendo uma limpeza. Ai, que beleza. Então, a gente vai agora soltar uma enquete para saber qual a sua relação com as estruturas libertadoras. Né? O quanto que você conhece, o quanto você se sente confortável, enfim, está ali todos os... E tem Conhece quanto pratica. É. E aí, se não conhece, não pratica, o que é isso mesmo? Cliquei no link, cheguei aqui. Ó, 3 pessoas. O que são as estruturas libertadoras? Já começa por aí, né? Eles são estruturas libertadoras, é uma abreviação. Pronto, todo mundo preencheu. Resultados. Temos aí uma galera que conhece bem, pratica pouco. Uma pessoa. Conhece pouco, pratica muito. Esses são os melhores. Conhece, pratica pouco. E uma galera que está começando. Então, maravilha. Muito bom. Quer apresentar, Carolina, o Wise Crowds? Pode ser, só vou falar rapidamente, assim. Nesse encontro a gente não vai ficar falando o que são as estruturas libertadoras, mas tem o site, tem todo o material aberto, né, que os autores colocaram isso aberto para todo mundo. E são 33 estruturas, são 33 formas diferentes de interagir, da gente chegar em algum resultado com grupos, que é muito interessante, assim, sendo bem sucinta. E eu diria também que são legais as estruturas libertadoras porque tem muitas sutilezas. Então, quanto mais você usa, mais você consegue entender que tem sutilezas e mais tem para aprender. Então, essa é uma das formas da gente aprender, que é o Wise Crowds. O Wise Crowds é uma das estruturas libertadoras, né, que é para acessar a sabedoria de um grupo em ciclos rápidos. Então, aqui no chat, esperar a Márcia entrar, eu coloco no chat, que aí já vai para ela também. E aí, como é que funciona o Wise Crowds? Né? Então, uma pessoa vai ser o cliente, né? Então, ela tem um desafio na mão, esse desafio pode ser um evento, um workshop, uma reunião, alguma coisa que a pessoa queira fazer o desenho usando estruturas libertadoras. Esse é o desafio. E aí, Oi, Márcia. Bem-vinda. Boa noite, obrigada. Então, a pessoa tem um desafio e aí é onde ela precisa de ajuda. Então, ela vai ter 3 minutos para contar qual é esse desafio.
E aí depois o grupo que vai estar com ela, são o grupo de consultores, vai fazer perguntas de esclarecimento. Então, 3 minutos também para esclarecer aquele desafio. Aí o cliente fecha a câmera, desliga o microfone e fica com ouvidos atentos e tomando nota também, se quiser. E aí, em 10 minutos, os consultores vão trocar ideias e vão dar sugestões e opções e caminhos no uso das estruturas libertadoras para aquele desafio. Então, e aí, depois desses 10 minutos, o cliente abre a câmera e aí ele tem 1 minuto só para falar algo que foi valioso. Aí é bem, para não se perder nesse 1 minuto, é algo bem rápido e sucinto. Então, a gente vai fazer uma rodada, dá 17 minutos nessa rodada. Tá, esse é o Wise Crowd, bem parecido com o Troika. Mas para isso a gente precisa dos clientes. Então, vou colocar aqui no chat, só para a gente identificar e organizar os pequenos grupos. Quem tem uma demanda que quer ajuda para desenhar com as libertadoras, se renomeia como cliente ou levanta a mão ali no Reaction, só para a gente saber quem são. Um de cada vez, por gentileza. A Dani. A Dani está lá. E aí, quem se sente confortável com as estruturas, coloca uma bolinha verde só para a gente poder distribuir os conhecimentos apropriadamente nas salas. Então, já temos 2 clientes, é isso? Dani e a Gabriele. Já renomeei a Gabriele. E desculpa, agora eu perdi o seu nome. Sandra. Beleza. Deixa eu colocar ali a bolinha na Sandra. Coloquei. Belezura. Então, só repassa. Funcionou por aqui, botei aprendiz, tá? Tá bom. Mas também a gente já conhece as cobras criadas que estão aqui na sala, tá fácil de organizar isso aí. Então, dá uma recapitulada, Carol, para os clientes, como é que vai ser o balacobaco, e aí a gente solta o tempo. Tá. Uma das coisas que nas estruturas libertadoras que eu gosto muito e que um dos autores fala muito, que eu acho que é o porquê que o Wise Crowd é tão legal, esse trabalho que a gente vai fazer hoje, é que a gente aprende muito com casos reais. Então, ficar muito na teoria ou pensando sobre não é a melhor forma de aprender. A melhor forma de aprender é quando a gente tem um caso real. Então, nesse caso, a gente tem a Sandra, a Gabriele e a Dani, e cada uma delas tem uma demanda, tem um desafio na mão, né, que é um workshop, um evento, aí vocês vão descobrir o que é que elas têm. E que elas precisam da ajuda desses consultores para montar, de dar ideias de quais as estruturas libertadoras seriam boas para usar naquele desafio. Em termos de tempo, a gente tem 3 minutos para elas contarem para a gente qual é o desafio, 3 minutos para o grupo esclarecer, fazer perguntas de esclarecimento, para não pular para a solução, sabe? Aquelas coisas que a gente tem mania de já ir adiante, não, é só para esclarecer. Quando vai ser? Quantas pessoas? É presencial, é virtual, enfim, esse tipo de esclarecimento. E aí, depois desses 3 minutos, o cliente desliga a câmera e o microfone, e aí os consultores vão dar ideias. Essa parte é muito divertida. Então, 10 minutos para os consultores falarem quais são as estruturas que eles imaginam serem usadas para esse desafio. Depois disso, 1 minutinho para os clientes abrirem a câmera e dizer o que foi valioso. E aí, depois, num outro momento, a gente vai refinar. Então, use esse momento para realmente, assim, sabe, brainstorming mesmo, toró de parpite. Mais alguma coisa, Fê? E aí é legal para os aprendizes que estão na sala, ouve, vai se inteirando, vai dando palpite também, mas como vai ter sempre alguém que já conhece um pouco mais as estruturas na sala, você vai acabar percebendo algumas conexões que vão sendo feitas e todo mundo acaba aprendendo junto. Então, essa é um pouco a ideia. Salas prontas, total quanto tempo, cara? São 17, né? 17. Então é isso. Conforme a Carolina falou, não se afobem tanto, porque vai ter um segundo tempo, somente o cliente. Às vezes o cliente fica afoito.
calma que ainda tem uma segunda rodada, que aí você vai ter uma voz ativa para desenhar junto com o grupo o que melhor lhe atende. Então é isso. Se precisarem de alguma ajuda, pede ajuda, um de nós aparece lá na sala para dar uma atrapalhada. Eu acho que o Enzo entrou e saiu. Então vamos nós. Bom trabalho! Foi. Todos de volta. Mas já? Mas já... Alguém marcou o tempo lá do trabalho, não? Marcamos, Carlos? O Carlos disse que nós marcamos, mais ou menos, né? Não, a gente foi seguindo, É. né? Deu certo, deu certo. Marcamos, sim. Olha os carioca aí, Carol. Não, a gente marcou o tempo. Marcamos, ó. Passamos por todos os passos com Passamos. flexibilidade. Foi Verdade. verdade. Mais carioca que isso, impossível. Não tem, né? Muito bom. Então vamos lá, o que vai acontecer agora? Vocês vão ter uma nova oportunidade de estar com esse magnífico cliente. A gente vai dar o link para esse slide para vocês. Então, dá até para usar quando vocês quiserem para fazer presencial ou online, já está tudo pronto lá. Mas, basicamente, vocês vão estar usando um slide que já está com o nome do cliente, o nome dos consultores, para fazer isso. Então, primeira coisa, né? Colocar os objetivos críticos desse evento em ordem aqui em cima. Então, já escreve lá, pode ser o cliente ou o consultor, porque isso vai ajudar vocês a pegar as estruturas que vocês conversaram, copia e cola elas para cá e começa a fazer uma sequência. E não necessariamente você vai chegar num acordo de uma sequência, pode ser que vocês façam duas sequências. Ou pode ser que nem aqui, ó, ao invés de fazer essa, você pode fazer essa também, ó, o 10, ou então 25-10, sabe? De criar opções e começar a mapear esse caminho e ter esse fluxo do evento usando as estruturas. E aí, se der tempo, cria também os convites, alguma coisa específica que precise para uma determinada estrutura, toma nota. Então, o fundamental qual é? Primeira coisa, escrever os objetivos críticos no topo, para começar. Se manter nesse espaço de possibilidades, no sim e e, continua criando, não tem certo e errado, não tem melhor e pior, vale tudo. Copia e cola os ícones, e aí se preocupa com esse fluxo do desenho. Depois que tiver esse fluxo, se der tempo, refina os convites. Então, aqui no slide 10, ó, já está a Dani e seus fantásticos consultores. No slide 12 tem a Gabriele e os seus consultores. E no slide 14, Sandra e consultores. Então, agora que eu consegui passar isso para vocês, eu vou dar o link, porque se a gente der o link antes, ninguém presta atenção em nada, né? Então, está lá o link. Abre ele. Ele está editável. Encontra o seu slide. E aí lembra de copiar e colar as estruturas, que às vezes você arranca a estrutura de lá e o seu ex-colega de trabalho não consegue encontrar, fica bravo com você. Por isso que tem vários slides com as estruturas, que aí se você não achar numa, você acha na outra. Tranquilo? Fernando, onde é que tu mandou o link? Tá no chat do Zoom. Para mim não chegou aqui. Deve ter uma bolinha vermelha aí embaixo no seu Zoom, mostrando Agora que o foi. chat tem uma mensagem. Né? Tranquilo, gente? Para ir lá, mais 17 minutos? E aí, na volta, a gente vai querer compartilhar, não exatamente toda a novela, mas assim, os destaques, algum aprendizado, alguma coisa que ficou desse processo. E se precisar de ajuda, dá um toque, a gente aparece lá para vocês. Isso. Então, vamos lá. 17 minutos. Faz uma cópia, Gabriele, da apresentação para você pegar o slide. Pode baixar a apresentação inteira. Vocês podem usar ela toda. E aí a gente vai agora trocar os aprendizados e o que vocês discutiram, enfim, quais foram as descobertas e os destaques. Né? E aí, bem brevemente, que a gente tem 3 minutos por grupo, e aí a gente... Compartilho daqui, né, Carol, para Pode ser. mais fácil. Para quem não sabe como é que baixa esses slides, você vê aqui em cima, arquivo, faz uma cópia da apresentação, ou você pode fazer o download também como PowerPoint. Tem essas duas opções. Acho que o André caiu e está voltando aí.
Então, a gente começa com a Dani, que já está ali com a equipe da Dani. Dani, André, Carlos. Vocês têm como compartilhar o link de novo? Sumiu aqui do meu chat. Isso está dando mesmo. Mas está na tela aqui, se quiser apresentar pelo que está na tela. Então, do meu lugar de primeiro contato com estruturas libertadoras, eu recebi todas essas opções. O objetivo ali era integrar o time comercial, um time de representantes que não se conhecem, e o meu papel é consultoria de marketing estratégico, planejamento estratégico. Então, eu não sou especialista no assunto, que no caso aqui é energia solar. E aí, essas foram as sugestões que os meus consultores me deram, e ainda com opções de ou, e até tem na manga mais 2 para uma próxima etapa. Então, eu não entendo muito bem ainda, aliás, eu não entendo as estruturas, mas eles me explicaram e eu achei que fez todo o sentido. Que legal. Eles venderam a ideia direitinho de fazer a formação, deu tudo certo. Legal. Aí, André, Carlos, Eliana ou Geise, alguém quer explicar rapidamente assim a sequência? Então, olha, a Dani, ela tinha ela vai montar um time. Na verdade, são 3 empresas diferentes. Ela pegou uma empresa, que é a empresa de energia solar, e ela vai montar um time inicial com 10 representantes comerciais do Brasil inteiro. Então, ela não os conhece, ou essas pessoas não conhecem a empresa em si, né? E aí a ideia dela é, depois de montada, como a gente integra essa equipe, como a gente gera esse engajamento, essa confiança. Então, a gente pensou num encontro inicial, começando utilizando o Impromptu Network, né, para ter essa integração, né, alinhar expectativas, um convite em relação às expectativas também, né? Depois, ouvir os donos da empresa, ali os sócios ali falando em relação da empresa, os objetivos da empresa, né? Então, aí a gente pensou no Appreciative Interviews, ou no Fishbowl, ou no Conversation Café. Aí depende do que eles imaginam ali. Se for, por exemplo, perguntas prontas, talvez um Fishbowl seria mais interessante, ou um Appreciative para perguntas ali que eles forem formular na hora, enfim. Tem essas 3 opções. Depois, com a equipe, definir o propósito da equipe, né? Trazer essa questão, esse senso de pertencimento, trazer essa base, definir o propósito. Eles definiriam, por mais que tenham um propósito já ali imposto, assim, digamos assim, pelos donos da empresa, né? Eles chegarem nesse momento de entender, né? Por que estamos aqui, né? Enfim, para direcioná-los nessa questão do propósito. E, por fim, utilizar o Unity for All para continuar essa integração, esse engajamento e geração de ideias, né? Talvez próximas ações, próximos passos. Então, foi isso que a gente pensou. Não sei se os colegas gostariam de acrescentar mais algo. Acho que a gente podia, por conta do tempo, e obrigado, André. Obrigada, Dani. Aí, só para a gente pensar aqui nas 1000 ideias, alguém que não é desse grupo, que olhando e ouvindo assim rapidamente e lendo o que está ali, teria alguma outra sugestão? Acho que não. Eu colocaria o Min Specs em algum lugar ali depois do Ninewise, para ajudar nessa coisa de pertencimento e paixão pelo projeto, saber exatamente o que precisa ser feito, o que não pode abrir mão e tal. Legal. Como que é o nome? Também com 50% ou dado 3, alguma coisa. Fecharia com uma coisa mais tangente, 50%. Eu gosto também do 15% para fechar. Até um troika, né? Para criar cola. Fernando, o Minispecs, você pensa talvez para trazer princípios ali, alguma coisa nesse sentido? Na hora que você tem definido lá o propósito, todo mundo chegou nesse acordo do propósito, você pode trazer o Minispecs, que é aquela lista de tudo que você tem que fazer, o que você não tem que fazer para chegar lá,
E depois a estrutura ajuda a resumir isso para coisas realmente essenciais, o que é fundamental cuidar para a gente alcançar aquele propósito. É quase que uma segunda camada do Nine Whys. Ah, legal. Vamos para o segundo grupo, Carolina? Bora. Gabriele. Então, nós temos Gabriele, Evelyn, Márcia, Camila e Marcos. Quem gostaria de apresentar? Eu posso dar o contexto e sugiro que o grupo depois possa falar um pouco mais sobre as sugestões, porque meu objetivo aqui também é me aprofundar mais nas estruturas. Então, eu conheço pouco e pratico pouco por enquanto. Então, meu desafio é facilitar um evento, um workshop para aprimorar a didática e a prática de facilitadores em aulas e treinamentos. E aí, aulas, porque é um contexto de instituição formal de ensino, então tem um treinamento e desenvolvimento na perspectiva organizacional, mas o público é muito mais de docentes que já atuam com aulas e também novos nesse ofício aí. Então, eles atuam ministrando aulas e treinamentos corporativos, o número de pessoas de 25 a 30, todos de uma mesma área. Então, tem uma certa vantagem aqui, porque eles já se conhecem, eles já trabalham juntos. E os objetivos críticos em ordem que eu coloquei aí é que, ao final desse workshop, espera-se que eles construam um planejamento protótipo para aulas e treinamentos, que eles saiam com um produto para que isso também seja significativo para eles, e para que eles obtenham novas perspectivas sobre como facilitar e ministrar aulas. Porque para alguns ainda é muito habitual ministrar aulas e facilitações no formato mais expositivo e convencional. Então, precisa ser um workshop que também tem uma vivência prática condizente, inclusive, com o propósito, que é também promover uma mudança de mindset aí. É isso. Agora, em 2 minutos, quem gostaria de falar das estruturas que vocês imaginaram fazer? Em 2 minutos, vou ser bem rápido aqui. A ideia... Bom, como eles precisam aprender, as estruturas é meio que uma ação de meta-aprendizagem também, porque além de aprender, além de participar das estruturas, eles têm que aprender alguma coisa sobre elas. A gente pensou em aplicar aqui algumas, que começar com um impromptu networking que poderia já trazer alguma coisa do desafio, ou simplesmente ser um quebra-gelo, para começar a brincadeira lá e o pessoal entender, porque é uma estrutura simples e fácil. A gente viria para um Nine Whys para ver se a gente a gente provoca, na verdade, as pessoas a pensarem no propósito do trabalho delas, né? Considerando que tem essa questão de resistência com inovação. Então, o propósito do educador ele tem que, né, em tese, ter abertura, então, para tirarem algumas conclusões sobre isso. Aí sim, fazer um conversation café para tentar trazer os desafios e discutir esses desafios, e a partir desses desafios rodar um troika para que eles possam receber consultoria uns dos outros, e aí vai rolar uma provocação mútua, né? O pessoal todo ali trocando. Isso seria meio que um primeiro momento para falar do desafio. E aí, no segundo, a gente traria um celebrity interview, a ideia seria trazer alguém muito proeminente da academia, mas que já usa metodologias mais inovadoras, mais dinâmicas, para que seja entrevistado e dê boas ideias e inspiração para a turma. A partir daí, a gente faria uma dinâmica de destruição criativa com o TRIZ, né? Então tá, agora vamos brincar um pouco aqui e ver qual é a pior ideia que a gente teria para fazer o nosso trabalho bem. Como é necessário, né? Aí daí a gente partiria para um prototyping ou design storyboards, porque existe o objetivo de trazer alguma coisa concreta, né? Então, o que eu posso produzir para fazer, para dar a minha próxima aula, para ministrar meu próximo curso,
E a gente fecharia ali com W3 ou 15% para fechar a mesma questão, né? Agora, para onde eu vou, o que eu vou fazer, onde que eu vou aplicar isso, a ideia é essa, sim. Acho que eu gastei mais de 2 minutos. Eu não sei se eu falei tudo que precisava. Claro, nossa, é bem legal. E aí, pensando que também se são dois momentos virtuais e de 3 horas e meia cada, é bastante coisa. Quando é presencial, mesmo que seja um dia inteiro, é menos. Cabe menos coisa, né? Geralmente é assim. No presencial, a gente acaba dando mais tempo, tem os deslocamentos aqui, você vai no Zoom, vai para lá, vai para cá, acabou, né? É rapidinho. Mas bastante coisa. Eu gostei muito da ideia do design storyboards para eles, para esse grupo. Achei bem legal, assim, de sair com uma ferramenta na mão, né? Vamos para outro grupo? Não era para eu ficar falando, falando, mas eu não... das minhas ideias. Sandra, Flávia, Juliana, Pri, Ana e Shirley. Então, bem rapidinho, só faltam 6 minutos para a gente terminar. Vou ser bem sucinta, tentar. Eu tenho um evento que se chama BPEX Day, que é um dia inteiro, né, de 9 às 19, para 100 pessoas da empresa, e esse evento é para inaugurar, né, como se fosse uma nova fase da organização, que é uma fase de cultura de aprendizado contínuo, né, a gente está implementando isso aqui, e esse evento é para meio que lançar esse programa, né, de educação corporativa, eu vou chamar assim, que se chama BPEX, né, e aí o evento é para isso, é para gerar esse senso de propósito, né, em todo o grupo, mexer com a mente, com o coração, né, as pessoas saírem de lá realmente sabendo que agora sim eles vai ter várias ações para eles se desenvolverem continuamente, e também gerar neles esse sentimento de que a empresa é um lugar seguro, né? Tanto psicologicamente quanto institucionalmente para eles se desenvolverem. E aí é isso, e bem resumido. Obrigada, Sandra. Vocês querem falar da estrutura? Quem gostaria de falar da sequência de estruturas que vocês colocaram ali? Vai lá, Pri. Posso falar? Então, a gente pensou inicialmente, utilizando ali o Nine Whys, construir um propósito. A gente ainda não tem muita clareza se pensa enquanto organização ou quanto aprendizagem contínua, né? A gente deixou essa tarefa de casa com a nossa cliente, para ela nos definir o que seria mais apropriado. E usando o Anti-for-All para fechar esse Nine Whys. Qual é o nosso propósito? O que nos conecta, né? E aí, na sequência, a gente trouxe 2 alternativas. Ou ela pode caminhar por um tris, o que a gente pode fazer para um fracasso retumbante ali, ou se o pessoal já está se o pessoal está muito travadinho, então usaria um fishbowl para falar sobre segurança psicológica. São 2 possibilidades, né? Mas se já está todo mundo muito solto, a gente iria para um tris para levantar outros possíveis elementos que poderiam atrapalhar todo o programa, né, aí de aprendizagem contínua. E na sequência, ela já chamou algumas pessoas, né, já tem um convite formal, algumas pessoas para falarem, né, que são pessoal de casa. Ela ia trazer para o Celebrity Interview de algumas pessoas, né, que tem um marco lá na empresa, e fecharia com isso, com um W3 para os próximos passos da ação de capacitação. A gente reforçou muito nessa questão que são 100 pessoas, apesar de ser o dia inteiro, a gente pensou em algo um pouco mais enxuto. É isso. E é presencial, é desafiador, mas deve estar sendo bem legal. Bem legal. A única coisa que, assim, olhando assim, o Fishbowl e a Celebrity Interview, talvez eu faria ou um ou outro, e uns que me vieram na cabeça quando vocês estavam trabalhando, a gente estava lendo aqui, foi o HSR, o Appreciative Interviews e o Conversation Café. Né? E para mim veio muito o Appreciative Interviews, que é contação de história, de sucesso,
E aí eu trabalharia essa questão do aprendizado contínuo. Como é que é isso? Qual o sucesso disso para você? Né? Eu colocaria ali. Enfim, acho que é isso. São outras ideias aí, Sandra. Mas, assim, o que eu acho mais legal das estruturas libertadoras, não tem certo e não tem errado, tem ideias, né? E tem 1000 formas de combinar. Então, se você pensar que você fez um troika e um 15% depois, se você fizer um 15% e um troika, é outro resultado. É diferente, mas é muito legal porque os dois dão certo, depende muito do seu propósito, né? E acho que o número de pessoas é uma coisa interessante também, porque é escalável, né? As estruturas são escaláveis, então você faz com 10 e você faz com 100, com 200, com 5.000. Então, isso também é uma coisa interessante. E aí, está acabando o nosso tempo. A gente tem 2 minutos. Passa muito rápido. A gente está se divertindo, esse é o segredo. E aí, por isso que passa tão rápido. Aí a gente queria saber o que fica de valioso desse encontro para você. Então, você escreve no chat, não aperta Enter, só escreve. E aí, depois que você escreveu, você mostra as suas mãos, aí eu sei que você já escreveu, você já acabou. E aí, depois, no 3, a gente aperta o Enter todos juntos. Então, o que fica de valioso para você desse encontro? Ó, a Sandra já escreveu, Ana também. Quem mais? Eliana, Marcos, Geise, André, só falta você, Dani, Pri, só falta você, Pri. O Carlos já foi também, Dani. Pessoal de câmera fechada, não sei, Fernando já escreveu. E bora lá, 1, 2 e já! O que fica de valioso para você? Legal. Dá uma lida rápida aí você, Carol. Troca rica de experiências, inspiração, vontade de fazer acontecer. Isso é bom, hein, Sandra? Poder das ELs e um caminho de me reconectar com elas, muito aprendizado, strings interessantes, curiosidade de saber mais, oportunidade de experimentar e aprender com quem já está aplicando. O que mais? Aprendizado, troca, oportunidade de aprender. Acho que é isso. Preciso estudar mais. Sempre. Todo mundo. Mas isso que é legal. A ideia desse encontro é exatamente esse, assim, porque a gente discute, é rapidinho mesmo, 90 minutos voa, mas aí depois a gente fica com essas coisas na cabeça, assim, falar, nossa, não é mesmo? Olha que, né? E aí depois a gente vai cada um estudar e vai trocar, e quem se conhece também ir mais a fundo. E conectar essas cidades que estão distantes uma da outra, né? Acaba que a gente fica mais próximo um pouco. E só falar que agora em julho a gente vai estar fazendo uma imersão presencial em São Paulo. Então, e o encontro de praticantes logo na sequência. Oba, quero ir! Eu fui em janeiro, foi maravilhoso, adorei, foi uma experiência única. Aí, depois a gente acerta, Eliana, esse propaganda. Deixa comigo. É divertidíssimo. Então, para quem não conhece estruturas libertadoras, a imersão é uma boa forma de mergulhar, de aprender, de se divertir, e de conhecer gente incrível, pessoas incríveis. E aí eu vou estar lá, hein? Você vai estar lá, André. Já garanti meu lugar, já. Bom, eu fiquei sabendo hoje, pode ser que eu esteja também, em grande possibilidade. Dá para se organizar. Eu também estou ensaiando para ir. Eu falei com a Carol que eu queria que fosse em BH. Em novembro a gente vai fazer um tour que vai ter Recife, Manaus, Brasília e Florianópolis. Incluir Espírito Santo. O povo aqui, quando eu falo estruturas libertadoras, né? Eles ficam achando que é coisa de igreja. Vem para BH também, Fernando. Coloca aí o tour BH. Isso é em novembro. Até lá a gente tem que fazer o lobby, né? Com as companhias aéreas, essas coisas todas. Então ajuda a gente aí também. Achei boa disso. Então é isso, pessoal. A gente agradece a presença, agradece a contribuição, a colaboração, participação, enfim, tudo isso. E a gente se vê em julho, espero ver vocês. Obrigado, pessoal. Prazer em rever. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito bom. Obrigada. Beijo.